Os últimos dias foram de muita conversa, muita reflexão e muita ponderação. Como vivemos sob um regime incerto, que uns já consideram ditatorial e outros ainda consideram marginalmente democrático, e como há muita gente interessada em calar, quando não eliminar do debate público os adversários ideológicos, é preciso, mais do que nunca, escolher bem as palavras e, no caso da opinião audiovisual, escolher bem até as caras e bocas e a entonação. Do contrário, e principalmente depois dos episódios de domingo, 8 de janeiro de 2023, do chamado Capitólio Tupiniquim, tudo pode acontecer. Se bem que, cá entre nós, eu acho que todos os limites já foram ultrapassados e o que prevalece hoje em dia é a irracionalidade militante. O bom senso já morreu faz tempo e a ideia de uma divergência civilizada não existe mais. Ou então, para usar a imagem imortalizada por Pedro Aleixo, o poderzinho ditatorial já chegou sim ao guardinha da esquina. Se ele quiser te perseguir, ele vai te perseguir. Dada aí a explicação para o meu sumiço deste espaço nos últimos dias, vamos lá pensar juntos sobre alguns sinais de que talvez já vivamos sob uma ditadura e outros sinais de que talvez não vivamos ainda uma ditadura. Ainda. Eu ainda posso fazer este vídeo. Para minha surpresa também, este é um dos indícios de que não vivemos numa ditadura. Pelo menos não numa ditadura plena, daquelas que estufam o peito para dizer eu sou uma ditadura. Por outro lado, o simples receio de dizer certas coisas, um receio regulado por fatores externos e não pela minha consciência, e muito menos pela lei, é um indício de que vivemos sim numa ditadura. Essa questão toda da terminologia, aliás, me lembrou de uma velha história que eu li num livro qualquer, eu acho que russo. A história tem cara de coisa de escritor russo mesmo. Bom, dizia a história que um senhor de escravos estava sendo acusado de torturar os seus cativos com ferro em brasa. E, de fato, levados aí diante dos juízes, os escravos tinham os corpos todos marcados por queimaduras horríveis. Mas na hora do veredito, a surpresa. Por mais que o júri pudesse sentir no ar o cheiro da carne queimada dos escravos, o réu foi inocentado de todas as acusações. Por quê? Porque a ferramenta usada nas sessões de tortura não era de ferro, e sim de uma outra liga metálica qualquer. Traduzindo, os intelectuais talvez tenham uma definição complexa para o que configura ou não uma ditadura. Talvez, para receber o carimbo oficial de ditador, o cara lá, cujo nome eu não ouso citar, ainda precise atender a certos critérios burocráticos. Enquanto isso, eu, como jornalista, como escritor, como produtor de conteúdo, apenas posso dizer que eu sinto na pele, ou melhor, nas minhas sinapses, o receio do ferro em brasa, digo, da liga metálica em brasa, que me impede, veja só, de chamá-lo pelo nome. Agora vamos aos sinais de que já vivemos sim numa ditadura. Mas eu não vou voltar muito no tempo, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Nos últimos dias apenas, tivemos, por exemplo, idosos e até crianças confinados a um espaço sem condição alguma, acusados de um crime vago e no atacado, sem que se individualize as condutas. Você já deve ter visto muitas imagens disso, que já está sendo chamado de Lulag. E a Gazeta do Povo publicou um excelente editorial sobre o assunto. Sobre isso, este senhor aí deu uma resposta que em qualquer democracia digna do nome traria consequências graves para ele. Não achem esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Não achem que as instituições irão fraquejar. Tá aí. Já que a dúvida quanto a sermos ou não uma ditadura reside na terminologia,
nós temos um juiz da Suprema Corte usando terminologia de militante político, chamando todo um grupo de terrorista fora dos autos, acusando e prendendo pessoas sem o devido processo legal, violando os direitos humanos, prendendo, repito, idosos e crianças. Temos um juiz desumanizando os adversários e falando com todas as letras que não há possibilidade de paz, que o objetivo é a eliminação do adversário. Nessas horas, cadê o ministro Silvio Almeida com aquela sua demagogia barata? Ah, desculpa, ele deve estar por aí, ocupado com algum projeto de desencarceramento de assassinos. Porque para uma ditadura, o inimigo do regime é 1000 vezes pior do que o inimigo da população. Não. Desculpe aí mais uma vez. Acabam de me dizer aqui que Silvio Almeida se manifestou, sim. Ele se manifestou para dizer que o Ministério da Demagogia, que ele chefia, se alinha totalmente ao governo. Temos ainda o Ministério Público anunciando, todo orgulhosão, que vai investigar a TV Jovem Pan por transmissões que, abre aspas, abalam a confiança nas instituições. Na minha época, uma das principais funções do jornalismo era justamente abalar a confiança nas instituições, porque é assim, questionando a confiança, mostrando os erros e a disposição em solucioná-los, que a mesma confiança é reforçada. Outro sinal rápido de que vivemos sim numa ditadura é o clima de denuncismo que se espalhou pelo país. Tá aí a campanha do Ministério da Justiça, chefiado pelo comunista Flávio Dino, que parece ter aprendido bem com seus mestres stalinistas. Claro que a lista é bastante extensa e remonta até a época em que Dias Toffoli anunciou que o STF agiria como editor da sociedade e ninguém deu muita bola. Mas, para efeitos youtubísticos, eu vou citar mais este exemplo de que vivemos uma ditadura que se esconde covardemente sob decisões judiciais que conferem a ela um ar falso e fragilíssimo de legalidade. Logo depois do quebra-quebra em Brasília, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi sumariamente afastado do cargo por 90 dias, sem qualquer previsão legal para isso, sem que se consultasse os deputados distritais, só porque lhe deu na telha. Assim, com uma canetada mandrake exótica, Alexandre de Moraes, na prática, cassou o voto daqueles que escolheram Ibanez para administrar o Distrito Federal. Desenhando para você, petista que possa estar me assistindo, é como se ele tivesse decretado sozinho o impeachment do chefe do Poder Executivo do Distrito Federal. Mas será que isso basta para chamarmos de ditadura o ferro em brasa que chamusca a nossa liberdade? Ou será que precisamos mesmo do carimbo de um intelectual ou da ONU ou de, sei lá, um influencer para, enfim, podemos dizer que vivemos numa ditadura? No meu texto de hoje, para a Gazeta do Povo, eu aprofundo o argumento deste vídeo sobre estarmos ou não vivendo numa ditadura. Eu digo que sim, estamos. E diante desta constatação triste, eu pergunto como você vai se comportar daqui para frente. Será que você vai apoiar o regime de exceção ou será que de alguma forma você vai se opor a ele? Para assinar a Gazeta do Povo, clique no botão que você encontra na descrição deste vídeo. Pagando apenas R$ 4,50 nos primeiros 3 meses de assinatura, você tem acesso a todo o conteúdo da Gazeta do Povo, um jornal que não ofende a sua inteligência, que te respeita, que dialoga com você e que não se curvará à ditadura, seja ela escancarada ou dissimulada. Aproveito ainda para pedir que você dê o seu like, faça um comentário, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal da Gazeta do Povo no YouTube. Até amanhã! Que tal conhecer ideias que vão transformar a sua visão de mundo? Aproveite a promoção Mapa de Ideias Gazeta do Povo. Assinando agora o melhor jornal do país, você ganha de presente um verdadeiro tesouro do conhecimento. Quer ver?
um curso exclusivo sobre conservadorismo com o escritor Francisco Escorcim, um e-book sobre os pensadores que orientam a visão de Rodrigo Constantino e ainda uma coletânea de artigos sobre o legado de Olavo de Carvalho. Não dá para perder, né? Clique no link e assine a Gazeta por apenas R$ 4,50 ao mês nos primeiros 3 meses.